Esta acusação e sendo, depois destas palavras do Wellington, que afirma ser legítima, portanto, a condenação da Alemanha, poderá operar alguma situação, alguma mudança na esfera da Alemanha em relação ao conflito no Médio Oriente ou não? Bem, poderá reforçar a contestação da opinião pública alemã, que é contrária a este apoio, Certo. enfim, eventual que exista da parte do governo alemão ao governo, ao Estado de Israel. Só que, diz de uma nota introdutória, a Alemanha, como também a Alemanha disse bem na nota, nega ter dado este apoio a Israel. Diz que do fornecimento que deu a Israel desde passado o dia 7 de outubro, compreende em 97% capacetes, coletes de prova de bala e também binóculos. Não é? Quer dizer, a Alemanha negou categoricamente que tenha fornecido armas ao Israel nesse espaço e que tenha violado a tal convenção sobre o genocídio de 1948. Mas, independentemente deste caso ser infundado do ponto de vista da Alemanha, ele vem, mais uma vez, somar-se a tantos outros casos que estão a ser apresentados à Corte Penal Internacional. Além, soma-se ao caso, por exemplo, da África do Sul e também a outros tantos casos que vão surgindo no curso desse tempo. Mas poderá reforçar a opinião pública alemã, poderá reforçar a opinião pública internacional sobre a responsabilização, pelo menos moral, aos Estados que, nesta altura, ainda fornecem armas ao Israel, porque, na sua ótica, essas armas estão a ser utilizadas para colocar em risco de vida populações civis da faixa de Gaza, não é? Este é o grande tema central e agora se espera que, do ponto de vista prático, este apelo possa ser, digamos assim, passado à ação prática, ou seja, que o governo de Alemanha, mesmo se nega ter dado armas a Israel, com base neste caso apresentado ao TJ, possa eventualmente redefinir a sua política externa no que toca ao fornecimento de armas ao Israel, porque se não fizer isso, também toda este celeuma criado à volta disso será quase que inútil. De resto, o TJ não tem, digamos assim, como obrigar os Estados a mudar a sua política externa, internacional, de acordo com o direito internacional. Mas os Estados são livres de fazer o que quiserem na sua relação com os Estados terceiros. Né? Se, por exemplo, a Alemanha achar que é no interesse da Alemanha fornecer armas a Israel, falou independentemente da Corte Penal Internacional, decidir em favor do caso apresentado pelo Nicarágua. Mas se também achar que não convém apresentar ou fornecer armas a Israel porque penaliza a sua moralidade internacional, também falou, ou seja, depende muito da posição a ser tomada pelos Estados, pelos governos, mais do que uma decisão da Corte Penal Internacional. Se a Corte fosse uma Corte onde as decisões são vinculativas, obrigatórias, aí sim se poderia esperar que, eventualmente, isto mudasse o curso das coisas na faixa de Gaza. De resto, sobre os armamentos, de facto, além dos Estados Unidos, isto antes do conflito, além dos Estados Unidos, o segundo maior fornecedor de armas a Israel era a Alemanha. Digo era porque estamos a falar do caso anterior a este caso. Eventualmente, Nicarágua terá construído o seu caso jurídico em relação à Alemanha com base nesse dado, não é? Se calhar quis, mesmo assim, apresentar o caso à Alemanha para fazer com que a Alemanha não faça o contrário, ou seja, não continue a enviar armas para Israel para não colocar em risco a vida dos civis na faixa de Gaza. Mas, independentemente disso, Israel tem outros fornecedores de armas, né? Os Estados Unidos são o seu principal fornecedor. Pois ele mesmo também é produtor e vendedor de armas ao nível mundial. Ou seja, é mais um caso, né, daqueles que vem mostrar que existem Estados muito progressistas ou governos progressistas, como é o governo de Daniel Ortega, que, face ao que está acontecendo na faixa de Gaza, não pode estar
digamos assim, impávido ou, digamos assim, conivente ou com receios de apresentar casos fortes como este, não é? Ou seja, Nicarágua soma-se à África do Sul como os dois Estados que apresentaram até aqui os casos jurídicos com vista a chamar uma responsabilização penal e moral que a Israel, que também aos Estados que eles acham estarem a coadjuvar Israel